Fala, meus amigos, análise macro de Ethereum, tá? O que está acontecendo com o preço, o que a gente pode esperar? Vamos lá, então eu vou dar uma limpada no gráfico, vou tirar até as emas aqui, vamos se basear apenas em price action mesmo, né? Suporte e resistência, tirar vieses de padrões gráficos, de sobrevendas, porque a gente fica confiando muito nisso e às vezes não é bem isso que está acontecendo. Então vamos lá. Ethereum ele estava numa tendência de alta, ele começou então uma tendência de baixa aqui nesse bear market, e nessa tendência de baixa, para inverter para uma tendência de alta no tempo gráfico semanal, a gente tem que identificar o principal topo que está mantendo a tendência de baixa, certo? Então o principal topo que estava mantendo a tendência de baixa é esse topo aqui. Então esse topo foi o topo que da tendência de baixa gerou um fundo, que foi o fundo mais baixo, que rompeu o fundo anterior e gerou ineficiência, né? Foi um rompimento forte, certo? Então aqui nós tivemos o boss breakout structure. Então aqui seria o nosso topo referência, aqui seria o nosso fundo referência, certo? E aqui então seria o nosso principal order block de resistência de todo o bear market em Ethereum, certo? Então bem aqui nós tivemos então um rompimento desse topo, fazendo aqui então o choque, tá? Então aqui foi o nosso pivô no macro, tá? A gente faz então a mesma pergunta: qual foi o fundo que originou o topo que quebrou topo referência anterior, invertendo para a tendência macro? Seria esse fundo aqui. Então esse daqui é o nosso fundo referência, esse é o nosso topo referência, tá? Então Ethereum originou então um choque no macro, aonde o range dessa estrutura seria esse fundo aqui e o topo seria lá em cima, certo? Tá? Então aqui é o range da estrutura, por isso que eu puxei a Fibo. Então essa estrutura aqui é uma estrutura de alta, que estamos fazendo uma correção nessa estrutura, possivelmente aqui uma correção megafônica, ó, tá? Dessa estrutura aqui, tá? Então, liquidez externa é esse topo, esse fundo. Liquidez interna é tudo que está aqui dentro. E quem viu os outros vídeos lá que eu falo sobre isso, liquidez interna é uma região perigosa de trade, uma região que às vezes price action, padrões gráficos, rompe para o lado contrário, busca liquidez. Então ele nivela fundos, vai lá, rompe para baixo, pega a liquidez, daí inverte para cima, né? Então é exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu dentro aqui em liquidez interna, dentro desse range. Olha lá, tá? Ele foi corrigindo em bandeira, nivelou aqui 50% aqui, ó, rompeu para cima, pegou toda essa liquidez aqui. Você fala assim: opa, agora é lua, volta, bate aqui em 0.5 da Fibo de novo, repica. Aí você fala assim: opa, segurou aqui, fundo duplo, só que na verdade isso aqui é uma geração de liquidez. Ele vai lá, rompe para baixo, pega essa liquidez, né, lateraliza, rompe para cima de novo. Então é uma região perigosa, tá bom? O preço, ele sentiu 0.5, repicou, voltou, trabalhou então dentro de toda essa estrutura aqui megafônica aqui que eu tô falando. Estamos em resistência no momento, tá? Chegou muito próximo aqui de 0.786 da Fibo, ó. Muito próximo aqui, ó. Não pegou 0.786, chegou muito próximo. E sentiu esse order block aqui, tá? Sentiu aqui e estamos em movimento de alta agora, tá bom? Em resistência. Ruim para se posicionar. Muito ruim para se posicionar, porque a gente está em resistência, tá? Então o Ethereum pode muito bem falar assim, ó. A gente está trabalhando aqui em correção, né? Só vai dar continuidade na tendência na hora que romper esse topo aqui. No momento estamos no order block mais importante dessa estrutura, que é esse order block aqui. Se romper esse order block, fica confortável entrar em long, porque no meu ponto de vista, se romper esse, vai romper esse, tá? Porque esse daqui é o que tem mais peso. Por que é o que tem mais peso? É a primeira vez que ele está sendo testado. Agora, esse daqui, ó, ele já veio, já testou, já sentiu, já recusou, já foi testado. Então esse daqui é o mais importante. Rompeu esse, tá? Fique confortável em entrar em long, num reteste ou num pullback, tá?
Sentiu esse, meus amigos, e sentiu esse order block, ele pode voltar para baixo. Pode voltar para baixo. Então, fica arriscado. E ele pode muito bem, né, pegar mais liquidez antes de subir. Se por acaso, né, num cenário pessimista, o mercado entrar numa correção, Ethereum pode vir aqui, tocar aqui em 0.786, voar de novo, né? Isso que ele está trabalhando aqui numa correção ainda, num formato aqui, ó, de bandeira ou de megafone, como eu falei antes, tá? Então ele pode tocar aqui e vai pegar toda essa liquidez desse fundo. Então eu estou tendo muita cautela. E se ele fizer isso, pegar essa liquidez e voltar a subir, ainda é tendência de alta, porque o fundo que mantém a tendência de alta é esse, tá? Seria no macro uma esticada, uma correção em forma de bandeira, tocou em 0.786 e voou para cima, varando tudo, né? Pode demorar semanas esse movimento, tá? Então tome muito cuidado agora com Ethereum, né? E esse movimento aqui de romper para cima aconteceu no Bitcoin, tá? Então olha lá no Bitcoin. Não sei quem acompanhou o meu outro vídeo de Bitcoin, que estava num momento bem parecido com o Ethereum, que fez só dessa subida, né? Aí eu tinha falado aqui, ó, que ele fez vários topos, tinha falado que esse daqui era o topo mais importante, tá? Porque se rompesse esse topo aqui, esse automaticamente o Bitcoin eu acredito que ia romper, porque esse daqui era o único, né, virgem, digamos assim, que não tinha sido testado, né? O Bitcoin ele veio aqui, tocou aqui e rompeu para cima, né? Rompeu, fez o reteste e foi embora, tá? Então rompeu esse, ele rompe esse e esse também, tá? Ethereum, é isso que eu tô falando, né? Se romper esse aqui, meu amigo, ele vai romper esse também, tá? É o que eu vejo em Ethereum. Num time frame menor, Ethereum tá criando divergência bear entre esse topo e esse. Não confirmou um topo aqui ainda, né? Porque tem que romper a mínima, mas tá querendo confirmar uma divergência bear nos indicadores aqui no tempo gráfico diário. No 12 horas já tem uma divergência bear, tá? E aí no time frame menor, Ethereum ali estava em movimento de baixa. Esse topo originou esse daqui, que é o fundo mais fundo. Então esse daqui seria a principal resistência do preço, né? O preço veio e rompeu para cima, tá? Qual foi o fundo que rompeu esse order block? Seria esse fundo aqui. Então esse fundo aqui passa a ser o principal suporte da estrutura. Se a gente tem algum pensamento bull em Ethereum, não seria bom que Ethereum perdesse esse fundo aqui, tá? Por quê? Porque possivelmente aqui, ó, aqui é um choque, aqui é uma mudança do preço, né? E esse fundo que originou essa quebra de estrutura. Então seria bom que Ethereum segurasse esse fundo aqui. Ó, esse fundo que eu falei, ele coincidentemente fica muito próximo aqui dos 3.000, tá? Número psicológico. E o range da estrutura, tá? O 0.5, que é o coração da fibra, fica aqui, ó. Então essa região aqui, ó, é uma região excelente para arriscar uma compra em Ethereum, quem está com pensamento bull. Então eu esperaria o preço, né, às vezes trabalhar aqui, tocar nessa região para me posicionar, tá? Tocou nessa região, procura o pivô no micro é dentro com stop abaixo dos 3 psicológicos, tá? Aí fica um risco retorno bom, tem que aproximar daqui. Então é isso, pessoal, tá? De qualquer maneira, mesmo numa análise mais, digamos assim, pessimista de Ethereum, ainda tá bull, tá? Porque teve o choque no macro. Então, dependendo da sua alavancagem, você vai querer trabalhar aqui nesse range que eu falei, esperar chegar próximo desse order block, pegar um trade aqui, né, acreditando na continuação de alta. Se você for mais conservador, às vezes você está vendo, né, alguma coisa aqui, por exemplo, essa ineficiência de preço que pode ser fechada, bem essa ineficiência aqui, pelo menos em 50%, aqui, ó, seria mais ou menos uma faixa de preço aqui, ó, em 2.870, né? E o Ethereum poderia sim vir aqui buscar um fundo ascendente semanal nessa região para poder continuar, estocástico curvando para cima, cruzamento
EMAs não, RSI trabalhando acima de 50 no semanal. Então tá bull, entendeu? Se você quer entrar em swing trade, baixa alavancagem, ou no inverso, baixa alavancagem, dá para entrar um pouquinho agora, caso vier fazer esse fundo semanal aqui, compra mais um pouquinho e deixa rolar um trade super lento, que a chance de sucesso é muito grande em Ethereum, tá? Agora, se você está trabalhando em futuros ali, o SDT, quer fazer uma alavancagem um pouco maior, trabalhar num time frame menor, 4 horas aqui, por exemplo, espera, né? Porque eu estou vendo até liquidez aqui, ó. Isso aqui pode ser uma liquidez, né? Pode ser que isso aqui já tenha sido a captura, né, dessa liquidez ali, ó. Tá vendo? Nivela fundo aqui, ó, capturou, foi para cima, né? Mas pode ser que ainda tá chamando aqui. Tem muita gente com stop aqui e um order block logo embaixo, uma ineficiência aqui, ó, que precisa ser fechado, né? Próximo de uma resistência. Então, eu vejo muito fundamento para o preço capturar tudo isso daqui, dar uma respirada e voltar a subir também. Então, tem essas possibilidades aí em Ethereum, tá?